A intenção pela qual resolvi escrever este meu testemunho, colocando minhas críticas e armadilhas de Satanás e seus demônios, foi pura e simplesmente uma ordenança de nosso Senhor Jesus, ao dizer em Mateus 10:26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto, que não venha a ser revelado, nem oculto, que não venha a ser conhecido. Sei que o reino do mal não está contente comigo, mas hoje sei que estou do lado certo, do lado vencedor, do lado daquele que venceu o diabo e a morte, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. O que vivi, passei e experimentei, são fatos reais, perigosos, portanto ore muito antes de ler este relato, pois muitas coisas contarei com riqueza de detalhes, o que as tornarão cenas impressionantes e chocantes. Que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia nesta leitura, e que possa te mostrar o quanto a bruxaria é destrutiva em nossas vidas. Em nome de Jesus. A primeira vez que o vi, eu tinha 12 anos de idade e morava em uma cidadezinha do interior do Paraná. Foi num campinho de futebol, a uma quadra da minha casa. Eu estava jogando bola com uns amigos, quando vi no portão um homem que olhava fixamente para mim. Senti um medo grande, acompanhado de um calafrio, porém, continuei jogando, mas sem deixar de notar a insistência do olhar daquele homem. Como se eu previsse, ele fez um sinal chamando-me até lá. Eu fui. Apresentou-se com seu nome, Luiz, dizendo ser o dono de um pequeno jornal da cidade, e que já havia nos visto jogar bola várias vezes ali, e isto tinha despertado-lhe o interesse de montar um time de futebol de salão para o seu jornal, com o objetivo de divulgá-lo. Ele me perguntou se nós estaríamos interessados em tal proposta, e eu respondi que sim. Ali estava sendo selado um pacto, involuntário, para o meu futuro. E este foi meu primeiro contato com o sacerdote da tradição. Podemos dizer que eu era um típico menino bobo de cidadezinha do interior, magrinho, feio, pobre, tímido, sem nenhum atrativo. No colégio ninguém me respeitava, muito pelo contrário, zombavam e até me batiam. Eu era um garoto bastante frustrado, com pais separados e com um irmãozinho de 5 anos para criar. Meu avô foi um sacerdote superior da tradição, mas eu nunca soubera. Ele era espírita, curandeiro e pai de santo, onde atuava num centro de umbanda próprio. Quando ele incorporava os demônios, que se intitularam entidades, ele crescia uns 8 ou 10 centímetros a mais, e as cobras e os sapos que existiam naquela região montanhosa vinham aos seus pés. Minha avó, ora era espírita, ora católica, ora seixinoe, ora messiânica, no que minha mãe a seguiu nesta miscelânea de religiões e seitas. Eu nunca havia ido a uma igreja. O diabo fez o que quis na minha família. Uma semana depois do episódio do campinho, eu resolvi ir até o jornal do Luiz, para acertar como seria o seu time de futsal. Naquele tempo eu estudava no período da tarde, e após a aula, eu iria passar lá. Quando ia saindo, como se ele soubesse, estava em frente ao colégio me esperando, e perguntou se eu estava indo ao seu escritório. Muito surpreso com a presença dele, o acompanhei. Durante o caminho, eu ia pensando como ele descobrira a minha intenção. O seu escritório, que também era seu quarto, ficava num hotel de baixa qualidade, situado no centro da cidade. Ao chegarmos lá, fiquei impressionado com a coleção de discos do Iron Maiden que ele tinha. Comentei que as capas eram muito bem desenhadas e que gostaria de saber desenhar assim. Ele sorriu e começou a me explicar sobre o time. Luiz era um homem jovem, de uns 30 anos, carioca de nascença, mas paranaense por adoção. Muito pouco se sabia sobre sua vida, apenas que tinha os pais separados e que sua mãe havia casado com uma pessoa que ele não gostava muito. Tinha uma namorada chamada Cristiane, a Cris. Ativa, dinâmica, esperta e comunicativa. Não parava um segundo. A partir daquele dia em que o vi no campinho, uma estranha atração tomou conta de mim. Parecia que ele sempre teria algo novo para me ensinar. E isso me deixava confuso. Comecei então a frequentar seu apartamento e ouvir suas histórias, que foram inúmeras e sobre vários assuntos. Sua sabedoria assustava, apesar de sua aparência desleixada. A cada dia que se passava, minha sede de saber aumentava, e nele eu encontrava as respostas que procurava. Ele tocava violão, e me perguntou se gostaria de aprender, e eu disse que sim, mas que não tinha paciência para estudar. Meu irmão mais velho estava aprendendo, e eu vi o seu sofrimento em cima do instrumento. Ele sorriu, e disse que o meu irmão estava aprendendo do modo errado, e que quando nascemos,
temos todo o conhecimento contido em nós mesmos, embora nos tenhamos esquecido. Então seria muito mais fácil nos lembrarmos de uma coisa do que reaprendê-la. O que eu deveria fazer era todos os dias pegar o violão e começar a olhá-lo, manuseá-lo e procurar lembrar, visualizar-me tocando, como eram as posições, dar ordens diretas ao meu cérebro dizendo: eu ordeno a você que me mostre como tocá-lo. Isso tudo era uma ação demoníaca, e não deve ser feita por ninguém. Confesso que no início eu achei ridícula a ideia de ficar conversando com o violão, mas tentei. Em uma semana, eu estava tocando o que meu irmão levou 6 meses para conseguir. Eu dormi um dia sem saber tocar, e quando acordei, estava tocando. Aquilo me impressionou muito, e me fez confiar mais nele, buscando cada vez mais coisas para aprender. Passei a ir todos os dias em seu apartamento, e sempre me impressionava com alguma coisa. Ele nunca levantava para pegar uma caneta sequer, por exemplo, simplesmente olhava para ela, e a mesma vinha até sua mão. Eu, sem possuir noção alguma da existência de Deus ou do diabo, ficava maravilhado com esses fatos e desejava ardentemente ser como ele. Luiz sempre me pedia sigilo sobre estas coisas. Um dia, ele estava desenhando, quando então me pediu que pegasse o lápis de cor azul. Peguei, e ele, que neste momento estava de costas para mim, perguntou: tem certeza de que este lápis que está em sua mão é o lápis azul? Respondi que sim, e ele me pediu então que olhasse novamente. Foi aí então que percebi que na minha mão estava o lápis amarelo, e o azul estava na mão dele. Cada vez mais ele me intrigava. Então me disse: às vezes as coisas que queremos estão tão próximas de nós, que nossas mãos não podem alcançar. Se você realmente quer este lápis azul, precisa desejá-lo com o coração. Foi o que eu fiz. Desejei-o. Então olhei para minha mão, e aquele lápis que antes era amarelo, havia se transformado em azul novamente. Minha cabeça rodou e fiquei pasmo. Não sabia se ria ou se chorava. Outra vez, estando lá, me pediu para acender a luz do quarto, pois já estava escurecendo, mas ao tocar com a mão na chave de luz, ele gritou: não com a mão. Ligue com o pensamento. Mas eu não sabia como, e ele me instruiu dizendo que quanto mais força eu fizesse, mais pesado o interruptor ficaria. Imaginei minha mão tocando suavemente sobre a chave de luz, e ela se acendeu. Eu começava a acreditar que tinha realmente algum poder. E era isso que ele queria. Passaram-se alguns meses, e passei a trabalhar no jornal, como assistente de redação. Nesta mesma época, o time acabou. Éramos muito ruins. Em cada dia que trabalhava, mais coisas aprendia, sempre pensando estar usando o meu poder pessoal. Comecei a lhe contar meus problemas, e ele passou a me dar soluções fáceis para eles. Comecei a acreditar que poderia ser tão poderoso quanto Luiz, até que um dia, perguntei o que deveria fazer para adquirir tal poder. Mas antes de me explicar, ele pediu-me que eu fosse até minha casa, e buscasse uma garrafa térmica com café. Sentado na minha frente, durante um dia inteiro e uma noite inteira, ele me contou sobre a tradição, de onde veio, como era, o que significava, sua hierarquia, o que eu era, tudo o que eu precisava para alcançar a iluminação e quem ele era. Contou-me também sobre meu avô, que Luiz nem chegara a conhecer, mas que Satanás havia lhe contado toda a sua história, e o porquê da minha ida para a tradição. Depois de ouvir tudo alegremente, estava decidido, seria um membro. A tradição, uma ordem mística esotérica secreta, que tem por objetivo cultivar a Satanás através da malefícia e da teurgia. Surgiu há milhares de anos, de um povo chamado druidas, na antiga Europa, onde os costumes e ritos eram predominantemente patriárquicas. Por essa razão, veio a surgirem os magos de hoje. Embora os druidas tivessem invadido a Europa, sua cultura se mesclou com a cultura dos celtas que já existiam ali, e que cultuavam o matriarcalismo, acreditando ser a mulher a maior fonte de poder na natureza, pois os deuses, demônios, haviam-nas feito para serem mães, e dar continuidade à espécie. A tradição sempre enfocou o princípio de que o homem é o fogo, e a mulher, a água. O fogo é poder, calor, a água, intuição e pureza. Como esta ordem possui vínculos primitivos, ainda hoje, usa-se o latim para os tratados mágicos e encantamentos, embora muitos rituais sejam em português ou inglês. Também se usa ainda escrever com a mão esquerda, pois o lado esquerdo é o hemisfério mágico do corpo. Razão pela qual na Inquisição,
Milhares de canhotos foram mortos na perseguição católica às bruxas. O nome mágico da tradição é Malevis Maleficar, que significa incertamente, praticante do mal. Um nome usado nos rituais de iluminação e destruição, e nos votos místicos. A maleficência ou magia negra é muito usada dentro da tradição. Acredita-se que o mal se paga com o mal, e quanto mais você usar a maleficência, mais forte e prático você fica. A teurgia ou magia branca também é usada, porém, em menor proporção, somente com os membros e pessoas que amam. Acreditam erroneamente que os demônios são neutros, ou seja, podem tanto fazer o bem quanto o mal, e por essa razão, usam a teurgia para apaixonar pessoas, curar, conseguir dinheiro e outras coisas. Dentro da tradição, existem 9 graus que devem ser observados e cumpridos pelos membros, porém, apenas poucos conseguem chegar ao 9º grau. A seguir, passarei a lista hierárquica da tradição, com suas fases, períodos e escolas usadas, que são: 1º grau aprendiz. Neste grau, a pessoa é influenciada por um membro da tradição, sem necessariamente saber o que é. Passado um período de 6 meses, o membro, se a pessoa que está no aprendizado quiser, deve explicar o porquê do aprendizado, e prepará-lo para a iniciação. O período de aprendizado é de 1 ano, mais um dia. Na tradição, usa-se o calendário lunar de 13 meses de 28 dias, mais um dia para fechar um ano. Embora usem também o calendário tradicional de 12 meses. Neste período, a pessoa aprende lições de filosofia, psicologia, espiritualidade e demonologia. Consciente ou não, do que está fazendo. É importante frisar que para entrar na tradição, existem apenas 2 caminhos. O hierárquico, quando um membro da sua família com um parentesco genuíno até a 3ª geração, e membro acima de 7º grau, ele poderia, para continuar a descendência mágica, vendendo-se Satanás, em troca de poder, ou quando um sacerdote de 8º ou 9º grau, escolhe uma pessoa. É bom lembrar que o indivíduo só é membro, após o 7º grau. Antes disso, é apenas participante, podendo sair da tradição a qualquer hora, embora já esteja afetado para sua vida inteira com o mal. Neste grau, a pessoa realiza pequenos prodígios, milagres, com a ajuda direta ou indireta do seu mestre. Após o 6º mês, o aprendiz começa a se preparar para o próximo grau, 2º grau. A iniciação. É neste estágio que a pessoa faz seu primeiro grande pacto com Satanás, embora haja pequenos pactos involuntários. Como ler o horóscopo, por exemplo, você faz o chamado pacto de aceitação. Nos grandes pactos você é obrigado a assinar com seu sangue. Participei de inúmeros rituais nestes 8 anos que perdi na bruxaria. Mas nem todos são iguais. Tudo depende do local em que o ritual vai ser realizado, da pessoa a ser iniciada, das condições climáticas, e etc. Uma questão de puro bom senso. Vou descrever como foi o meu ritual no capítulo seguinte, com o maior número de detalhes possíveis, excluindo as palavras mágicas ditas no mesmo, pois não convém repeti-las. Na tradição, o 2º grau também é chamado de grau de consciência, pois é neste estágio que o iniciado começa a entender o mundo espiritual ou o mundo mágico. Acredita-se que exista um globo ao redor do ser humano, com aproximadamente 8 metros de diâmetro. E nesse espaço que se denomina mundo mágico, a pessoa passa a ter domínio sobre este mundo, tomando conta de tudo que entra nele. Com o passar do tempo, o iniciado passa a ter uma capacidade de expandir este mundo, fazendo-o chegar a proporções absurdas. O iniciado passa por um período de 1 ano e 1 dia de estudos, práticas e pequenos rituais, até fazer seus votos, um 2º ritual, confirmando a iniciação e passando para o 3º grau. Na tradição, no dia em que se faz a iniciação, recebe-se um demônio que passa a habitar dentro de você, para te auxiliar quando necessário. Como ele é um demônio pessoal, é necessário que se faça uma série de rituais para a invocação do mesmo, para que se possa conhecê-lo, ouvi-lo e fazer uma certa amizade com ele. Afinal, ele será o seu guia. O termo mensageiro significa aquele em quem se confia uma mensagem. Então, no caso da bruxaria, ele seria o mensageiro entre você e o diabo. A tradição ensina que os mensageiros são demônios neutros, que tanto podem atuar para o bem quanto para o mal, e que é de suma importância que se conheça o seu, pois caso contrário, você não tendo domínio sobre ele poderá te destruir. Note uma mentira. Se ele é neutro, por que haveria de me destruir?
É bom frisar que a bruxaria é movida à base de mentiras e ilusões. Deita-se ou senta-se em um lugar bem confortável, de forma que nenhum músculo esteja contraído ou tensionado. Fecham-se os olhos, e fica-se assim durante alguns segundos, procurando ouvir os sons exteriores e classificando cada um deles. Passa-se então a identificar os sons mais distantes e a respirar mais devagar. Quando sentir que as pernas estão balançando, abre-se contagem, em pensamento, lentamente de 7 a 1. Ao terminar, visualiza-se com os olhos fechados 2 fogueiras no chão, separadas por 1 metro de distância. Então se pronuncia as palavras rituais. Não colocarei as palavras por segurança, e ordena-se que seu mensageiro apareça. Muitas vezes ele não vem na primeira tentativa, ou vem, e não diz nada. Outras vezes você pode vê-lo ao fundo, meio acanhado. Depois de uma certa insistência sua, ele começa a falar contigo e lhe diz o seu nome. Então se fecha o ritual, agradecendo a Satã pela benção obtida. Isso é um absurdo. E pronunciam-se as palavras de encerramento. O nome do seu guia ou mensageiro é o seu nome mágico. Ninguém pode sabê-lo, senão você poderia ser destruído. Pois se outro bruxo conhece seu demônio pessoal, ele oferece ao demônio algum sacrifício para te destruir. Meu guia se chamava Stinotis, nome esse, que posso hoje revelar sem medo algum, pois Jesus me lavou. No período de 1 ano e 1 dia de iniciação, o iniciado passa a sentir coisas que não sentia antes. Passa a ver com frequência presenças demoníacas, ouvir vozes, e até conversar com tais. No decorrer deste tempo, o iniciado já tem uma certa afinidade com seu mensageiro. No início, é necessário invocá-lo para que se possa obter alguma informação ou ajuda. Com o passar do tempo, o mensageiro passa a conviver harmonizado com a pessoa, 24 horas por dia, inclusive nos sonhos. O mensageiro é utilizado, a título de informação, para quase tudo na vida de um bruxo. Ele é seu demônio pessoal, e auxilia em transferências de sensibilidade, voodoo, projecionismos, viagens astrais, feitiços, encantamentos, ritos, maleficias e teurgias. Além de responder questões de matemática, química, física, e etc., contar piadas, e tentar maldosamente a pessoa usada. Muitos pensam como eu também pensava, que dominam seus mensageiros, mas na verdade, são eles que os dominam para seus propósitos. Caro leitor, se você possui um mensageiro, peça a Jesus que o expulse e que envie o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de você. Tendo-se passado o período de iniciação, o iniciado precisa fazer seus votos, e passar a ter 3º grau, mas para isso, ele precisa ter contato com seu livro da vida, para ter certeza que será um bruxo. Segue-se os mesmos procedimentos do relaxamento que o ritual do mensageiro, porém, a contagem deve ser de 30 a 1. A cada número contado, imagina-se que está levitando e subindo ao espaço. Ao fim da contagem, deve-se procurar no espaço, onde está o seu corpo espiritual, uma enorme catedral flutuando. Ao encontrá-la, vai-se ao encontro dela e colocam-se suas mãos na porta, e pronunciam-se as palavras mágicas. Caro leitor, toda palavra de ritual mágica será excluída do testemunho, para o bem daqueles que estão lendo. Em alguns rituais ou encantamentos que não utilizem palavras mágicas, excluirei alguns detalhes. As portas se abrirão, e entra-se no interior da mesma. Pede-se que observe os detalhes, as pessoas, se existirem, e então procurará por uma porta do lado esquerdo atrás. Dentro dela, haverá uma escada em espiral para baixo. Deve-se descê-la. Lá embaixo, existe uma imensa biblioteca. Recomenda-se que a pessoa vasculhe os livros, leia-os, e procure o livro com seu nome espiritual na capa. Deve-se sentar no chão e ler o livro todo, não importa o tamanho, pois nele estarão contidas informações importantíssimas a respeito de sua formação na bruxaria, tais como problemas que irá enfrentar, pessoas que deve combater, e etc. Após lê-lo, deve-se sair deixando tudo como estava, e voltar ao lugar de origem, contando de 1 a 30. É possível que na primeira vez, não se consiga achar nada, mas é para isso que você tem um mestre e um mensageiro para te ajudar. Conseguindo isso, o mestre do iniciado pergunta se ele realmente quer seguir o caminho da tradição. Um caminho difícil e injustiçado por milhares de anos. O iniciado responde que sim,
Então o mestre fura a ponta do indicador esquerdo do iniciado, e com o próprio sangue, desenha no peito dele o símbolo mágico da tradição. Nesta ocasião, pronuncia-se pela primeira vez o nome mágico da tradição. Depois, com o próprio sangue do iniciado, assina o pacto de voto à tradição que é queimado por seu mestre. Começa ali o terceiro estágio. Não importa em qual estágio você esteja, Jesus te ama e quer te salvar. Terceiro grau, água. Também chamado de estágio da intuição, é o primeiro dos estágios com períodos definidos por seus mestres. Pode-se levar anos ou apenas alguns meses para se passar destes estágios, depende da capacidade de cada um. Este é o estágio científico, onde se aprende o tarô, egípcio de Marsella, a quiromancia, leitura de mãos, a numerologia, ciências ocultas, rosacrucianismo, maçonaria, catolicismo romano negro, e etc., leitura de aura, e visualização, entre outros. Neste período, o iniciado passa a ter contato maior com os demônios, e durante todo este estágio, Leviatã, um dos 4 príncipes, guiará a pessoa. O seu poder é passado ao iniciado, que passa a ter uma evolução maior. Já domina a água e a intuição no final deste estágio, 4º grau, o ar. O estágio da comunicação. Seu senhor passa a ser Belial, o demônio mais bonito do inferno. Neste período, o iniciado aprende a leitura dos pensamentos, transmissão extrasensorial, visão mediúnica, bem como a levitação própria de objetos. Também é neste estágio que se aprende os segredos da sedução e da persuasão. Usa-se a mentira para seduzir ou persuadir alguém. Aprende-se a ser comunicativo, destacado e querido pelos outros. Desenvolve-se um senso de liderança muito grande, boa oratória, leitura dinâmica. Aprende-se outras línguas, embora os demônios na maioria falem todos os idiomas. 5º grau, terra. O 5º grau é o estágio dominado por Lúcifer, demônio da altivez e da astúcia. É um alto grau na bruxaria. São poucos os que conseguem chegar neste estágio. É um período intenso de estudos, leituras, conversas, pois é o grau da transmutação, onde o iniciado aprende a alquimia. O iniciado já possui um grande poder, e almeja ser sacerdote. Possui o poder de 3 grandes príncipes, Leviatã, Belial e Lúcifer. Faz prodígios, opera curas e traz doenças. Aprende a mudar coisas naturais, como a cor dos olhos, cabelos, transformar coisas, fazer coisas desaparecerem, e etc. 6º grau, fogo. Chamado também de estágio do poder, pois é nele que os 4 elementos juntamente com o poder dos 4 príncipes se reúnem. O senhor aqui é Satanás, que passa a comandá-lo até o final no 9º estágio. Aqui o iniciado passa a ter o título de feiticeiro, pois nesse estágio, ele passa a utilizar os feitiços abertamente. Muitos se denominam mestres, e abrem lojas esotéricas e místicas para ganhar dinheiro, mas não passam de feiticeiros. Tem um grande poder nas mãos, a ponto de poderem tirar a vida de uma pessoa. Os feiticeiros normalmente são egoístas, gananciosos, e extremamente boçais. Pensam ter conseguido todo o poder, por serem muito poderosos. 7º grau, bruxo. É o grau aonde cheguei. Aqui, a pessoa passa por várias provas e rituais, os quais são feitos à base de sangue humano ou animal. Os detalhes contarei no decorrer do testemunho. Os bruxos são os verdadeiros membros da tradição, nomeados por Satanás através de títulos honorários. Existem vários títulos: sábio, conselheiro, homem da palavra, que era o meu, entre dezenas de outros. A escolha era feita previamente por Satanás, de acordo com o que ele precisava e com o potencial do bruxo para determinado serviço. Um bruxo, quando recebe o seu título, passa por um ritual semelhante aos outros, e por um período de 6 dias e 6 noites, chamado de purificação. Acontece geralmente em um quarto, onde o chão, teto e paredes são pintados de preto. A janela é fechada e lacrada, para que nele não entre luz alguma. No chão é desenhado a giz, um pentagrama, estrela de 5 pontas, com um círculo em volta. Este pentagrama simboliza os 4 elementos: fogo, água, terra e ar, mais o 5º elemento que é o espírito. O 5º elemento também é chamado de éter, por ser ele de propriedade etérea, plasmática. É algo que não é sólido, líquido ou gasoso. Seria cientificamente falando, uma antimatéria. Em cada uma das pontas do pentagrama, coloca-se uma vela preta, invocando cada um dos espíritos demoníacos de cada elemento. Fora do círculo, em disposição triangular, coloca-se 3 velas vermelhas,
representando e invocando os senhores do tempo passado, presente e futuro. Em cada canto do quarto, norte, sul, leste e oeste, coloca-se uma vela azul, verde, amarela e laranja, respectivamente, simbolizando e invocando cada guardião das torres cardeais. Também se coloca em frente a essas velas um prato com as suas oferendas. O bruxo fica deitado no centro do pentagrama, de onde não poderá sair durante 6 dias e 6 noites. Seu mestre, em sua última função técnica como mestre, faz a oração, em latim, e abre o ritual. Então é invocado cada um dos demônios, e eles um por um, vão se manifestando dentro do quarto. Estes demônios são os que o bruxo adquiriu até aquele dia. No meu caso, ficamos 2 dias aproximadamente invocando-os, pois eram muitos, devido à herança que eu tinha do meu avô. O demônio mensageiro fica o tempo todo sentado no chão, em frente a uma vela branca, colocada especialmente para ele. Durante todo este tempo, a única coisa que o bruxo pode se alimentar é de sangue de galinha e de carne crua. Não se sabe que carne era aquela. Então, após todos os demônios manifestos, o mestre faz com que o bruxo entre em transe, que permanece assim pelos dias restantes. Neste período, o seu corpo espiritual é expulso do seu corpo físico, e o bruxo passa a ser habitado por todos os demônios. Tem pesadelos horríveis, sente muitas dores, sua pele é rasgada. Literalmente em coma. No 6º dia, o bruxo acorda todo doído, respiração deficiente, arritmia cardíaca, empapado de sangue podre e coagulado. Seu cérebro não responde como deveria, e a partir daquele dia, no período aproximado de 3 meses, fica com um retardo considerável. Debilitado física e espiritualmente, o bruxo toma um banho, queima suas roupas, pois não adianta lavá-las, e procura recuperar-se, pois tem em frente a sua festa de nomeação e de ordenação, onde receberá o seu atame, punhal mágico. A festa de ordenação de um bruxo, geralmente é feita em uma fazenda ou associação. Nela estão apenas mestres de 7º grau acima, e é particularmente igual a qualquer outra festa, com músicas, bebidas, comidas, e etc. Para receber o atame, deve-se merecer, por isso o bruxo passa por uma série de testes, provas e situações, até realmente consegui-lo, como por exemplo, alguém lhe atirar facas, e este rebatê-las espiritualmente, com a ajuda de seus demônios. Recebi meu atame aos 16 anos de idade, e fui o bruxo mais jovem da tradição. 8º grau, sacerdote. É um grau difícil e pesado, pois o bruxo trabalha só, e sem o seu mestre, apenas com seu mensageiro. Não cheguei nesse estágio, graças ao Senhor Jesus, mas nele começa-se a dirigir as assembleias menores e sabates. São sábios e espertos. O tempo de sacerdócio dura em média 5 anos, e então se passa ao último grau, 9º grau, sacerdote superior. Neste grau, recebe-se o título de mago, o mais alto alcançado. Este último grau começa quando o bruxo recebe a sua espada, semelhante ao método do atame, e então é feito o ritual de entrega, onde faz a sua entrega total a Satã, com seus votos perpétuos. O mago recebe riquezas e muito poder, a ponto de destruir alguém apenas com um olhar. Existem poucos magos no Brasil em relação ao número de bruxos.